Deus amado, aleluia. Amém. Amém. Quero pedir que a minha esposa venha aqui orar. Aleluia, Deus. Deus amado. E junto com ela, os irmãos estejam orando por nós. Que Deus os abençoe. Eu tenho me preocupado muito com a palavra de Deus nesses últimos dias. Muito mesmo. E falar aquilo que Deus quer Deus que a amado. igreja Glória a ouça. Deus. Nós não temos muito tempo mais. Então, você vai estar orando por mim? Glória a Deus. Com muito prazer. Irmãos, vamos estender as suas mãos para cá, Glória a Deus. pedindo ao nosso Pai Celestial que venha nos abençoar nesta manhã com a sua palavra, porque só Deus conhece cada Glória a Deus. coração que está aqui nesta manhã. E nós vamos orar pedindo que o Pai venha falar conosco como Ele quer. Aleluia. Como Ele quer falar. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me prostro diante de Ti, Pai, pedindo a Ti, Senhor, que é o Pai que conhece os nossos corações, que conhece as nossas vidas, os nossos sentimentos, o profundo da nossa alma. E eu quero Te pedir, Pai, nesse momento, que Teu Espírito Santo, através do Teu servo, da Tua palavra, venha ao encontro da necessidade de cada vida que está aqui nesta manhã, Senhor. Visita cada coração com a Tua palavra, Pai. Nos reforma, Senhor. Nos reforma, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos com nossos ouvidos atentos à Tua voz nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero que os irmãos ponham um versículo para mim, era para eu ter passado para eles lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Oh Deus. Fala conosco, Pai. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Carta à igreja de Tiatira. Amém? Já encontraram, meus irmãos? Podemos ler? Podemos ler, irmãos? Amém. Capítulo 2, versículo 19. Apocalipse 2, versículo 19. Oh, Pai de amor, aleluia. Eu vou ler a partir do 18 para chegar no 19, a gente meditar nesse versículo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aí o Filho de Deus diz o seguinte: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Oh, Deus. Pai de amor. Eu fui esta semana passada, foi uma semana para nós muito corrida, uma semana nós estivemos em Águas de Lindóia, com Assembleia Nacional, e onde foi eleito ali, foi escolhido por quase que unanimidade, o Luiz Bergami ocupa agora a posição de presidente nacional. Glória a Deus. Aleluia. E nós estivemos ali do dia 19 ao dia 29 ao dia 31. Saindo de lá, nós fomos para Ribeirão Pires. Nós tínhamos uma agenda marcada dia 1º de novembro ali em Ribeirão Pires, com o pastor Ailton, amigo de vocês também, na juventude. E nós fomos falar ali num curso de diaconia para os diáconos e para os obreiros.
ali Deus comunicou algo muito forte no meu coração com relação a esse texto bíblico. Glória a Deus. A esse texto que eu li para vocês aqui. E por isso eu estou compartilhando com vocês, eu quero estar compartilhando com vocês esse texto. Eu já compartilhei ele lá no Jardim Nova Vitória, na ceia de Nova Vitória, e eu pretendo compartilhar esse mesmo texto nas 3 congregações, nas 3 igrejas nossas. Glória a Deus. Eu sei que é de Deus isso. Eu até, se eu tivesse um pouco mais de tempo, tinha feito uma encenação aqui. Tinha feito uma encenação com esse versículo bíblico. De Jesus entrando nas portas dessa igreja ali e perguntando para vocês. Eu conheço, ou falando com vocês, eu conheço as tuas obras. Deus, amado. Para um pouco aqui. Nós temos um trabalho que nós fizemos aqui sobre diaconia integral. Quem já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar? Eu já. Diaconia. Deus, irmãos, Ele tem a sua forma de agir, a sua missão. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele age. Glória a Deus. Ele tem a sua forma de agir. E a forma de trabalhar de Deus também expressa a diaconia. Eu peguei o trabalho que nós fizemos. Graças a Deus. Então, o agir de Deus é através do trabalho, através das obras. Deus age através das obras. Deus é conhecido através das obras. Aleluia. Mas, como é que Deus vai fazer, vai agir? E que canal Ele vai utilizar para que essas obras sejam feitas? Diga, eu. Glória a Deus. Deus, Ele não desce daqui, se transforma e vira um... Oh, bendito Jesus. Deus, as obras dele, irmãos, vai ser feita através da igreja. Graças a Deus. Glória a Deus. As obras de Deus é feita através de cada um de nós. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Então, vamos partir desse princípio, que as obras de Deus, ela é feita através da minha vida. Diga, as obras de Deus. As obras de Deus É feita através da minha vida. da minha vida. A igreja, ela cumpre a missão. Deus tem a missão. O Missio Dei, que chama. E Deus usa essa missão. Nós fazemos parte dessa missão de Deus. Aleluia. Você é parte dessa missão de Deus. Deus. Senhor Jesus. Então, eu fui dar o curso de diaconia lá, Deus falou muito comigo. E eu, quando vou pregar, vou falar, eu pesquiso, vou buscar material, eu vou meditar. E no curso de diaconia, nós trabalhamos um pouco dessa missão de Deus. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, meus irmãos, foi a gente entender que nós fazemos parte desse trabalhar de Deus. Graças a Deus. Aleluia. E aqui nesta igreja de Tiátira, Jesus estava falando com esta igreja e ele dizia o seguinte, com esta igreja: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que é que você está fazendo. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu conheço a quem você está servindo. Glória a Deus. Graças a Deus. É isso que Jesus está falando com esta igreja. Santo é o teu nome. E por que não falar com a igreja do Iguatemi, falar conosco nesta manhã? Eu conheço, Jesus fala conosco, eu conheço a tua obra. Aleluia. Eu sei o que você está fazendo. Deus, amado. Eu sei onde os seus passos. Eu conheço onde
você entra, eu conheço quem você está servindo, eu conheço o que você está fazendo com os dons que eu tenho dado a você. Eu conheço a tua obra. Aleluia. Ouça essa voz de Jesus falando agora com você, minha irmã, meu irmão. Em poder e glória. Eu conheço a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. E eu então saí dali tocado com este versículo bíblico, irmão. Jesus pergunta para a igreja nesses últimos dias. Ele fala com a igreja nesses últimos dias. Como é que nós estamos executando as obras que Deus tem para fazer? Aleluia. Outra coisa que Jesus fala com esta igreja. Eu conheço as tuas obras, o seu amor, diga comigo, o seu amor. Seu amor. Oh, glória. Eu disse lá o seguinte: se Deus pudesse usar um conceito físico-químico ou químico, se Ele pudesse fazer isso, a gente teria aquelas escalas termométricas de temperatura. Tem um termômetro do Celsius, tem um termômetro do Fahrenheit, tem um termômetro do Kelvin. Cada um mede um nível de temperatura. Você estudar, você sabe disso. Se Jesus pudesse colocar um termômetro de Celsius em você, que grau é que você estaria na condição do amor? Na igreja. Como é que a igreja está agindo nessa função amor? Se ele pudesse chegar em você e falar: vou medir a temperatura do teu amor, como é que está? E Jesus fala: eu conheço o seu amor. Aleluia. É Deus. O amor que pode ser dividido, o amor de Deus pelos homens. O tanto que Deus ama os homens, será que é o tanto que eu amo os homens? Será que é o tanto que a igreja ama os homens? Então Jesus fala: eu conheço o nível, o grau do teu amor. Será que você ama o tanto que eu amo? Oh, glória. Jesus está falando com a igreja: será que nós amamos tanto quanto Deus ama? O Mission Day, a missão de Deus, é a missão da igreja. E nós precisamos entrar nesse propósito, que o amor de Deus amou tanto de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então a missão de Deus é a minha missão. A missão da igreja, a missão de Deus é a missão da igreja. Aleluia. O amor de Deus é o amor da igreja. É o meu amor, é o teu amor em relação àqueles que estão necessitados, a quem você vai prestar a diaconia, o serviço que Deus tem para fazer. Eu conheço as tuas obras. Diga comigo: eu conheço. Eu conheço As tuas obras. as suas obras. Aleluia. Obras. Não existe fé sem obras. Tiago foi muito certo nisso. A fé, eles mostram a tua fé, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Aleluia. Se pudesse medir quanto que você está fazendo de obras, de serviço, de trabalho, em função das pessoas, em função da comunidade, em função da igreja, em função do mundo, o seu serviço, a sua diaconia. E aí, o amor. Então eu conheço o seu amor, João 3,16. O amor de Cristo é igual ao amor de Deus. Veja que o amor de Jesus igualava-se ao amor de Deus. Aleluia. Não tinha diferença. Se fosse medir, era igual. Agora eu quero ver. Vamos medir o amor de Cristo com o meu amor e com o seu amor e com o amor da igreja. Põe um termômetro aí. Se você quiser o de 0 grau para cima, que é o Celsius, se for medir 0 graus para cima, vai até 100 graus Celsius, que é o aquecimento, o calor.
Tem um Fahrenheit que é de 0 para baixo, né? Temperatura de 0 para baixo, né? Será que nós estamos com o Fahrenheit ou estamos com o Celsius? Você está na faixa do Fahrenheit ou você está na faixa do Celsius? Para aqueles que não conhecem, é um termômetro que mede temperatura. Deus eterno, Jesus. Será que a igreja está nesse nível, irmãos? Qual é o nível da igreja? Qual é o nosso nível hoje? O amor de Deus, o amor do homem a Deus e o seu Cristo. Um outro amor. Qual é o grau de amor meu para com Deus? Qual é o grau do meu amor para com Deus? Diga aí, qual é o grau do meu amor para com Deus? Qual é o grau do meu amor para com Deus? Eu só estou criando aqui uma cena para a gente poder, pelo menos, visualizar essa escala. Jesus. Existe também o amor do homem a Deus, se verifica com frequência o nosso amor ao próximo. A gente pensa que não amar o próximo é não amar a Deus. Então a gente é capaz de falar, eu amo a Deus, mas o próximo eu deixo de lado. As pessoas eu deixo de lado. Você não está amando a Deus. O nosso grau de amor, ele é medido pelo tanto de amor que eu tenho para as pessoas que estão do meu lado. Aleluia. Glória a Deus. É o tanto de amor que eu tenho para aqueles que estão à minha volta. Eu conheço o teu amor. Diga comigo, eu conheço o teu amor. Eu conheço o teu amor. Isso está, se você quiser ler um versículo, você pode ler Mateus, capítulo 22, verso 39. Ou Mateus, versículo 25, verso 35. Mateus 25, verso 35. Então a igreja hoje, nós precisamos repensar um pouco, como igreja, sobre esse fator. Se Jesus entrasse, a pergunta é, se Jesus entrasse dentro dessa igreja hoje, essa congregação, e ele chegasse ali na porta e viesse falando banco a banco, eu conheço, olha eu conheço, chegava naquele último banco, aqueles irmãos que estão em pé lá fora, primeiro que eles iam pegar era vocês aí fora. Aí, os diáconos aí fora. Depois ele ia subir ali na galeria, ia dar uma volta ali na galeria, ia descer na escada, pegava o Francisco, Malaquias, vinha descendo ali, ia pegando um por um, ia chegando, passava aqui por aqui, passava nesses bancos aqui, passava por aqui, e chegava até aqui, chegava na porta. Ô Zefa, eu conheço o seu amor. Deus é sua mão. Eu conheço a sua obra que vocês estão fazendo. Irmãos, eu estou muito preocupado com essas pessoas que não querem fazer nada na igreja. E tem umas que não estão fazendo nada e não quer fazer menos que nada. Está na escala do Fahrenheit. De 0 para baixo. Quer descer abaixo do 0. Jesus vai chegar e vai perguntar. Eu conheço as tuas obras. Obras, quando fala de obras, fala de serviço. Eu não quero que vocês fiquem chocados com essa palavra, não, porque Jesus falou comigo nessa palavra. Glória a Deus. Acharam Mateus 25, 35? Alguém achou? Lê para mim, em voz alta. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste.
Estive preso e foste ver-me. Obra de Deus, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ai, Deus soberano. Glória a Obra de Deus. Deus, né? Deus. O amor também, ele também está voltado para o amor próprio, a maneira que nós amamos a nós. Nós amamos a quem está do nosso lado. Santo, santo, santo é o teu nome. Se você se ama muito, muito pouco, se o amor para com você é pouco, irmãos, você vai dar pouca importância para alguém que está do seu lado. Eu conheço o seu amor. Eu conheço as suas obras. Uma outra coisa que me chamou muita atenção: amor de um ser humano para com o outro transfere os cuidados. A gente cuida bem dos nossos filhos quando nós amamos. Cuidamos bem. E até melhor do que qualquer outra escolinha profissional que pudesse ter. Cuidamos melhor. Nenhuma escolinha cuida melhor do que nós, aquele que tem amor. Nenhuma. Não estou contra as escolinhas, mas se o pai tem amor, ele vai cuidar melhor do que a escolinha, do que qualquer outra. Melhor. Então, esse grau de amor a gente precisa começar a medir. Estou trazendo vocês aqui com um raciocínio muito importante. Agora, outra coisa. Jesus fala com essa igreja, e fala com a nossa igreja, e fala conosco nesta manhã. Eu conheço, diga comigo, eu conheço a sua fé. A sua fé. Se ele entrar aqui, ele vai dizer: eu conheço a tua obra. Eu conheço a tua obra. Eu conheço o teu amor. Eu conheço a tua fé. Você pode ver Jesus falando isso com você nesta manhã? Irmãos, eu estava orando por vocês 2 horas da manhã. Você que vai ouvir essa palavra. Aleluia. Glorificado é teu Minha nome. esposa é prova disso. Não estou aqui para mentir. Deus maravilhoso. Que Deus falou muito forte comigo. A igreja desses últimos dias, ela precisa ouvir essa voz de Jesus. A igreja pensa que ela está sozinha. Você pensa que ninguém está enxergando você. Que você é crente, é um crente que senta aqui, vai embora, participa do culto do domingo e some, só volta no próximo domingo. Não pense isso não, irmão. Jesus está nos seus passos. Ele pisa atrás. Ele pisa atrás. Ele pisa. E ele sabe as minhas obras. Graças a Deus. Obras, diaconia, serviço. Como é que nós estamos administrando? Fé, entrega, figura a entrega da alma aos cuidados de Cristo. Quanto, hoje é medição, quanto está o nível da sua fé? A quanto você está entregando a sua alma, a sua vida aos cuidados de Cristo? E Jesus falava: eu conheço a tua fé. Essa igreja era a igreja que ela sofria perseguição, ela sofria dificuldades. E aí, Jesus fala: eu conheço a tua fé. Eu conheço o tanto que você se entrega para mim. O tanto que você se lança nos meus braços. Agora termino. Agora falando individualmente para cada um de vocês. Jesus conhece a tua fé. Aleluia. Aos cuidados de Cristo, uma virtude espiritual pode ser uma fé objetiva, aquilo que acreditamos, um fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito.
quantidade que você recebe do Espírito de Deus na sua vida indica também o nível da fé que você tem. O nível de fé que nós temos. Hoje, a igreja está perdendo. Jesus falou uma certa feita: olha, quando eu vier, quando eu voltar, por acaso achará fé na terra? Nós estamos trabalhando no pastoreio de pastores que quando o povo voltou para o exílio, Deus achou ainda lá, no meio das ruínas, no meio da crise, no meio da dificuldade, achou um resto. E Deus trabalhou com aquele resto. Aqueles judeus que ficaram na cidade, Deus começou a trabalhar com eles. Eles tinham deixado de construir o templo, tinham sido proibidos de construir o templo. Mas quando eles voltam do exílio, Deus ainda pega aquele restinho. Será que ainda existe um resto na igreja para Jesus trabalhar? Não é resto no sentido de sobra, não. É resto no sentido de alguém que ficou lá, que pode ser trabalhado, que pode ser usado por Deus. Ele trabalhou com aquele remanescente, aquele... Bendito Deus. Como fé pode também representar a virtude. Aquilo que nós fazemos, que nós realizamos através da fé. A fé, ela gera, ela é dinâmica. Se você tem fé, você tem uma dinâmica de serviço, de trabalho, de fazer alguma coisa significativa para o próximo, para Deus, para a obra de Deus. O teu serviço, todas as modalidades de serviço dentro e fora da igreja, a diaconia da igreja, a diaconia que nós podemos exercitar. A igreja fazendo a obra de Deus, servindo as pessoas, a igreja na sociedade, a igreja, a missão da igreja é a missão de Deus. Então, nesta ceia de hoje, irmãos, na penúltima ceia do ano, vamos refletir sobre isso. Aleluia. E Jesus então ainda fala com aquela igreja mais uma palavra: eu conheço a sua perseverança. É Deus. Quem aqui é perseverante? É Deus. Quem é perseverante? Quem está com vontade de desistir, como o irmão acabou de falar, ficou lá mais de 10 anos, acho que é, Luiz? Quantos anos preso lá? Você continua perseverando? Ah, sim. Está indo há 9 anos. 9 anos. Deus amado. Perseverança é resistência constante. Uma característica dessa igreja é que ela era perseverante. Ela não, em função das situações, ela não oscilava, ela continuava. Tinha coisas erradas dentro dela? Sim, tinha. E depois Jesus fala sobre isso. Mas ele dá testemunho dessa igreja. E ele fala sobre a perseverança, resistência constante à perseguição em tempos difíceis. Irmão, será que você, quando entrar num túnel, numa dificuldade, numa crise existencial, seja ela qual for, problema de família, seja ela qual for, você perseveraria? É isso que Jesus está falando com essa igreja. Eu conheço a tua perseverança. Diga, perseverança. Perseverança. E aí, uma outra palavra, esta foi a que me chacoalhou. Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Essa foi a que me balançou. Tu és tremendo, Jesus. Essa última frase. Está aí o versículo, Paulo? Ah, o versículo está aí? Não está? É Mateus, que é o versículo de
Apocalipse 2,19, a última parte. Aí Jesus fala, depois da perseverança, ele fala para essa igreja. Ele dá um testemunho dessa igreja. Eu falei lá em São Mateus também no dia. Eu vou falar enquanto Jesus me der graça. Ele fala aqui, eu conheço a sua perseverança. Aí, olha bem, irmãos, o que ele fala aí? Leia para mim. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Sabe o que Jesus falou comigo quando eu saí lá do Diaconia, em Ribeirão? Sabe aquela voz que ecoa dentro de você, dizendo assim, Paulo, eu quero que você continue fazendo mais do que você começou. Que você faça melhor do que você começou. Aleluia. Tem pessoas que é assim. Não, eu já estou com 50 anos, eu já estou com 60 anos, eu vou pendurar minha chuteira, vou chegar lá, usar esse termo, eu vou pendurar a minha chuteira. Jesus está falando aqui para a igreja dele, é que ela tem que fazer muito mais melhor do que aquilo que ela começou, muito melhor do que aquilo que ela fez. Devemos fazer muito mais do que nós começamos. Devemos ser melhores do que começamos. Se você começou, meu irmão, essa semana a servir a Jesus, você tem que olhar para Deus, para a sua fé e começar a fazer mais do que aquilo que você estava fazendo. Se você estiver diminuindo aquilo que você está fazendo, você está em pecado, você está regredindo, você está estacado. Deus amado, Deus de glória, Deus de poder. Segure-se no banco. Oh, Jesus. Seguremos no banco. Porque é isso que Jesus olhou para a igreja e ele disse, olha, se você estiver estacado, se você não estiver crescendo, se você não estiver avançando, você precisa avançar. A igreja não pode parar, nós não podemos parar. O inferno está tomando conta, o demônio está fazendo tudo que não agrada ao Senhor. Meu Deus. E nós como cristãos, Aleluia. igreja de Deus, Aleluia. eu saí de lá balançado e o Espírito falando comigo, você tem que acabar a sua carreira fazendo mais do que você estava fazendo. Você não pode parar. Você que está pensando em parar, Deus está dizendo para você nesta manhã, Glória a Deus. faça mais do que você estava fazendo. Aleluia. Grande é a tua graça. Aleluia. Quando Jesus olhou para essa igreja, ele olhou dessa seguinte forma, irmã, você está cansado do seu ministério, é? Misericórdia. Obreiro, você está cansado do teu ministério, é? Quantos anos de frente você tem? Se você começou fazendo um trabalho e você foi bom, você recebeu elogio sobre ele, recebeu, mas termina fazendo muito mais do que você está fazendo. Glória a Para Deus, faça as obras de Deus, a diaconia de Deus, o serviço de Deus. Aleluia. É isso que ele quer de nós. Glória. Deus já falou, irmãos, no meu coração. Deus vivo. Teve uns tempos que eu falei assim, acho que eu já estou meio... E algumas pessoas aqui também já falou isso, já servi demais. Mas a mente da gente é uma coisa impressionante, irmãos. Ela se engana, ela engana ela mesma. Ela engana ela mesma. Você às vezes é enganado pelos seus próprios pensamentos. Nós somos enganados pelos nossos conceitos, que às vezes que nós estabelecemos sobre nós. Mas os conceitos nossos não são os conceitos de Deus. A obra nossa não são as obras de Deus Jesus. Ele se igualizou com um Pai. Aleluia. Você quer parar? Quer? Se botar um termômetro em você de serviço, agora eu vou botar um termômetro nessa igreja.
Vamos lá, quem quer ser o médico comigo aqui? Ou o físico comigo? Vamos dizer juntos. Eu conheço as tuas obras. As tuas obras. Eu conheço Eu o seu amor. seu amor. Eu conheço Eu a sua fé. a sua fé. Eu conheço o seu serviço Seu serviço. e a sua perseverança. Sua perseverança. E sei E sei que você que você está fazendo está fazendo mais agora mais agora do que no princípio. do que no princípio. Irmão, quando você começou? Nessa. Pastor, eu ia lá, eu fazia 3 visitas por semana, eu ia, visitava a viúva, eu trabalhava, eu orava pelos enfermos, eu distribuía 50 folhetos por dia, eu pregava na praça pública, eu visitava a congregação, eu vinha nos cultos de oração, eu participava constantemente dos cultos que tinha de oração, eu participava da escola bíblica da minha igreja, eu fazia tanta coisa, pastor, mas agora, pastor, eu não estou fazendo quase nada. Jesus está falando para você nesta noite: faça mais do que você começou. Aleluia. Faça mais. Deus tremendo. Para isso que está falando para essa igreja. Porque ele não falou para Éfeso. Para a igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: você deixou as primeiras obras. Ele anotou isso. A igreja de Éfeso, eles tinham deixado, não era isso? De fazer as primeiras obras. E para essa ele disse assim: eu sei que você está fazendo tudo isso. E eu sei também. Aleluia. Jesus possa pensar isso em você. Leandro, eu sei que você começou do jeito, foi caindo, mas agora eu quero que você termina. Eu sei que você começou subindo, mas parou. Ou começou subindo, parou. É Deus. Diga comigo. A igreja não pode estacar. Sabe o que é estacar, irmão? Sabe o que é estacar? Pega uma estaca, estaca. Põe aqui. Não vai para frente, nem para trás, para lado nenhum. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para avançar. Foi chamada para avançar. Crente não foi chamado para estacar. E aí, Jesus fala para essa igreja: glória! Falou muito forte no meu coração, Paulo, não fique estacado, avance. Aleluia! Deus de E glória. ele fala então: eu sei que você está fazendo, diga comigo, mais agora do que no princípio. Irmão, não importa o transcorrer, o transcurso da tua vida espiritual, Jesus conhece. Aleluia. Ele não chamou eu para poder regredir. Amém. As últimas obras, obras que expandem a igreja. O que é expandir? Eu não estou pensando como pastor dessa igreja que ela vai continuar assim. A minha mentalidade não chegou. Se eu me estacar, e eu não quero que vocês, como membros, como congregados dessa comunidade, também tenham uma mentalidade nesse sentido de estacar. Obreiros, não fique estacado. Pense assim: nós precisamos avançar. Aleluia. Liderança, nós precisamos avançar. Igreja, nós precisamos avançar. Glória a Deus. É isso, é avançar. Obras que expandem a igreja. O que é que nós podemos fazer para a nossa igreja crescer? Aleluia. Diga assim: o que eu preciso fazer O que eu preciso fazer para a minha igreja crescer? para É isso. Aleluia. Nós fazer a obra de Deus mais, Aleluia. Aleluia. melhor. O trabalho árduo
nós temos que ter. Não basta manter a posição. Nós temos que avançar. Aleluia. Crente, até na vida pessoal, irmãos, isso que você está ouvindo aqui, sabe, Leandro, se nós estivéssemos fazendo um seminário para empresários, para profissionais liberais, sabe quanto você teria que pagar para poder ouvir uma palestra, uma mensagem dessa? Não sairia menos do que R$1.000, R$1.200 o participante. E aqui o Espírito Santo está beneficiando, abençoando você de graça. Aleluia. De graça. De graça a receber, de graça a dar. Deus está falando com você, irmão. Avance. Com glória. Eu estou estudando muito. Eu entrei na terceira idade, agora eu sou idoso, estou com 62 anos. Só que eu não me comparo com muitos jovens hoje que tem por aí, não. Preguiçosos. É verdade, sim. Não me comparo, não. Ontem, 2 horas da manhã, eu estava lá, enfiado com a cara na palavra de Deus, para poder estar pregando aqui. E à noite tem mais. E à noite tem mais. Irmão, se você está na sua vidinha, está muito igual, muito paradinha, começa a se preocupar. Profissionalmente, Oh, Deus. intelectualmente. Sim, meu Pai. Quantos livros você leu este ano? Quantos textos da Bíblia? Tem pessoas que estão lendo a Bíblia toda, para ler no nosso trabalho, no pão diário. Glória a Deus. Quantos livros você leu? Quantos seminários você participou? Quantos cultos você participou? Eu fiz um cálculo, irmão. Se você participar um culto por semana, sabe quantos dias você dá por ano? 1 dia, 2 dias por ano para Deus? É muito pouco. Oh Deus, que misericórdia. Não adianta manter a posição, nós temos que avançar. Aleluia. Diante das tensões, os crentes desta igreja não retrocederam. Esse crente, os crentes de Tiátira. E Jesus fala para mim e para você, não retrocedam. Glória a Deus. Que atitude você pode estar tomando agora? Avançando ou retrocedendo? A igreja de Éfeso foi advertida em Apocalipse 2:5 a voltar às práticas das primeiras obras, terminar bem, terminar melhor do que começou. Diga comigo, eu preciso terminar melhor do que comecei. Você casou, irmão, em 1970. O teu casamento, ele está no nível aí, vou pôr aí, 10 graus, vai. Se você quiser que eu use o termômetro Fahrenheit, ou Celsius, 10 graus para cima do zero. Eu não sei como está. Mas eu quero dizer para você, termina melhor um pouco. Aleluia. Diga para o seu esposo assim, para a sua esposa, ô bem, vamos terminar um pouco melhor? Vamos terminar melhor? Não, vou terminar por igual. Não. Vou terminar melhor do que eu comecei. Glória a Deus. Aleluia. Põe isso no seu coração. Põe isso na sua vida, irmão. Amém, Jesus. Eu não sei, jovens que estão aqui, anciãos, pessoas idosas que estão aqui. Irmãos, não tem pessoas mais discriminadas dentro da sociedade que idoso. Chegou, ó, depois dos 60, meu irmão, você já vai começar. Aí o jovem senta no banco assim no metrô, no ônibus, finge que está dormindo. Às vezes o vovô está lá. De preguiçoso de um jovem. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, você pode terminar melhor do que você começou. Glória a Deus. Eu lembro de um testemunho de uma mulher chamada Violeira Helena. Aquela era um tempo que se tocar viola era vergonha para a mulher. Uma mulher tocando viola, Irmã Maria, naquele tempo era vergonha, era só homem que tocava viola. Violeira Helena, ela foi considerada uma das maiores guitarristas, entre uma das melhores.
Um dos que foi considerado que morreu de droga foi Jimi Hendrix. Ela foi considerada na mesma linha de guitarrista na época. E sabe o que ela fazia, irmão? Diante da vergonha que ela não podia tocar em público nem nada, ela pegava a viola do seu pai escondido e ia para o mato. E lá no mato ela e aprendeu a tocar viola. Quando um dia viram ela tocando em público, as pessoas falaram: de onde saiu essa mulher? De onde apareceu? Ela ia para o mato, irmãos, tocar, porque não podia, era proibido, era vergonhoso uma mulher tocar instrumento de corda. Irmã Zefa, com mais de 70 anos, violeira Helena gravou o seu primeiro CD. Aleluia! Oh, irmãos! Isso é um exemplo maravilhoso. É, meu Deus. Procura lá depois a história dessa mulher. Ninguém quase conhece. Então, às vezes, a pessoa pensa: não, porque eu já cheguei numa certa idade, eu vou estancar, vou virar uma estaca. Não. Deus está falando para você, irmão: não vire uma estaca. Grande é o Senhor. Avance. Aleluia. Jovens, quais são os seus sonhos? Jovens que já não sonham mais. Moços novos, irmãos, eu entrei para fazer faculdade, eu tinha mais de 30 anos. Eu terminei a faculdade com 35, 36 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu estou velho demais para fazer faculdade. Mas quando eu olhei para trás, tinha um senhorzinho de 60 anos que estava sentado na minha frente. Quando eu falei: eu sou muito novo demais. E pá, toquei o arco na Ei, frente. Jesus! Glória! E ele me chamou muita atenção, aquele homem. Há pouco tempo atrás, um japonês com mais de quase 80 anos escalou o Monte Everest. Foi o mais velho a escalar o Monte Everest. Eu estou escalando para vocês saberem que velho também tem força, que velho também não pode ser discriminado. Aleluia. E a igreja, muitas vezes, ela está nesse posicionamento. E aí, nessa questão, irmãos, nós temos que terminar bem. Fazendo melhor, Pai. Se você é elogiada pelo que você já fez, termine fazendo melhor. Se eu sou elogiado, fazendo o que eu já fiz, termine fazendo melhor. Laura, termine fazendo melhor. Eu já estou fechando aqui para nós cearmos. Terminar bem, diga comigo: terminar bem. Terminar bem. Terminar melhor. Terminar melhor. Porque comecei. Que comecei. Devemos sempre crescer, a minha conclusão é essa. Devemos sempre crescer na graça, nos trabalhos, no amor, na paciência, na fé. Devemos agir de modo elogiável até o fim, conforme as nossas forças. Não podemos destacar na vida cristã. Se temos fé, ela operará e crescerá mediante o exercício. Nota, a ausência da progressão quase sempre é comparada com da regressão. Se você não está progredindo, você está regredindo. Diga comigo: se você não está progredindo, você está regredindo. Sabe por quê? Porque enquanto você não progride, não cresce, o outro está crescendo na sua frente. A empresa lá, você entrou, fez um curso de contabilidade e parou aqui no livro. Se formou, nunca mais você pegou um livro de contabilidade. Nunca mais você fez um curso de aperfeiçoamento. Se bater um currículo melhor que o seu lá, e mais barato, com um preço menor, você vai para a rua e ele ocupa o seu lugar.
Não progredir é regredir. A igreja, o chamado de Deus para nós é progredir. Amém? Amém. Amém? Amém. Não progredir. Abre aí Efésios e eu vou fechar. Estou com 40 minutos de pregação, que é o ideal. Daqui a pouquinho nós vamos cear. Efésios 3, 14. Olha o desejo de Deus para nós. Olha o desejo de Deus para você, Alice. Olha o desejo de Deus para você, Ademar. Não é abaixar, não. Ô Luiz, aquela história de pendurar chuteira, meu irmão, pode esquecer, meu filho. Pode esquecer. Deus, aleluia. Paulinho, aquela história de pendurar chuteira, meu querido, pode esquecer. Deus quer que você faça mais do que você começou. Glória a Deus. Aleluia. Lá na empresa, se for um profissional elogiável, faça melhor. Aqui na igreja, porque a nossa diaconia, ela estende até lá fora. É Deus. Verdade. Nosso serviço, tem pessoas que resumem o serviço da igreja. Não, eu vou ser um bom diácono lá na igreja, lá meu patrão, lá eu vou ser um mau diácono. Não, irmãos. Você tem que engraxar o sapato do seu patrão, deixa que te chame daquele nome lá. Faça o melhor. Faça para Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Abriram? Efésios. Glória a Deus. Vamos ler aí, está na tela? 14. Vamos ler o que está na tela. Eu vou descer para a gente ler e os irmãos já podem preparar a mesa. Essa mensagem de hoje é essa. Vamos lá? Por essa razão, ajoelho diante do Pai. Esse é o primeiro. Do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Você é dessa família? Vocês são? Vocês são da família de Deus? São? Então vamos continuar. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus com a salva de palmas.